E eu acho que o ponto é esse. Eu queria já iniciar essa pauta da reunião de aqui de agora, falando um pouco sobre um ponto que ela é essencial para tudo que a gente for fazer, que é comunicação, tá? Então eu quero muito trabalhar esse ponto de ajuste, de melhoria para os dois lados da agência, né? Que vocês trabalhem muito a eficiência da comunicação individual, porque, sendo bem sincero, depois tu corta isso aí, viu? Se sensibilizasse para entender que a comunicação ela é dos dois lados. Ela é no falar, mas ela também é no ouvir, né? E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue desvendar problemas muito maiores, né? Só numa perguntinha. Cara, eu não tô entendendo aqui e tal. E se tu perceber que o cara falou de um jeitinho estranho contigo, em outro momento tu chega lá e conversa com o cara e bate um papo com ele, entendeu? Que aí a gente vai avançando, vai transformando isso em um processo evolutivo, que ele é muito pessoal também. E a participação de vocês, como eu já comentei, me aprofundei mais nisso semana passada, também é fundamental. Eu acho que tudo isso aqui que a gente está falando é em benefício de todo mundo. Todo mundo vai se desenvolver de certa forma, seja melhorando a comunicação interna, como você reage em diferentes situações, né, Carlos? O Carlos estava pontuando. E até mesmo em relação ao cliente, né? Você se aprimora em relação a isso. Eu tô com esse livro aberto aqui porque, coincidentemente, o que o Carlos falou é um pouco disso. Assim, ó, eu abri uma página aleatória. Esse livro é um livro que eu tenho há muito tempo. Esse livro aqui, ele é mais assim para empresários de fato, né? Audaz, 5 competências para construir carreiras e negócios inabaláveis no dia de hoje. Então, olhando assim, julgando pela capa, né, como se fala, pode ser que é um livro que não traz tanta informação, ou sei lá, você não absorve tanto pro seu dia a dia. Mas eu vou deixar esse livro aqui justamente porque quem quiser vai ficar sempre por aqui por cima, alguém que chegar e, sei lá, em algum momento ou outro abrir, vai ter uma bagagem de conhecimento além do comum, do habitual da nossa rotina. Um exemplo, aqui ó, uma página aleatória. Existem temas, claro, aqui, mas assim, ó, isso aqui fala muito do que a gente está passando. Alianças imprevisíveis. A união de indivíduos iguais produz soluções iguais. Se você vive em um aquário e conversa com os mesmos vizinhos todos os dias, os resultados de hoje serão semelhantes aos de amanhã. Muitos sustentam que devemos trabalhar ao lado de pessoas parecidas conosco. Às vezes a gente quer, né? Eu como designer, eu quero um designer que atue da mesma forma que eu atuo. Entendeu? Que compartilham gostos, hábitos e atitudes semelhantes. Inúmeros negócios, aí aqui ele já entra mesmo, né? Como eu falei, que é para empresários mesmo. Inúmeros negócios são estabelecidos dessa forma. No entanto, estar cercado de profissionais que pensam, agem e vivem como você se tornou insuficiente. Vou fazer um story copy lá de trás, né, para eu poder sinalizar, colocar vocês aqui nessa linha do tempo. Quando eu tinha 13 anos de idade, mais ou menos, e tava na moda, tinha um relógio que todo mundo queria ter esse relógio, que é o Casio 91 F1. F1 até te mandei a foto dele. Acho que eu até te mandei ele, né? Ele é um relógio icônico, sabe? Ele é um relógio clássico, é um dos relógios mais resistentes que existe na face da Terra, né? E quem usa aquele relógio normalmente é um cara que ele já tem uma segurança de personalidade. Ele é um relógio simples, pequenininho, simples. E quando eu vi ele, veio uma história pra mim. Foi meu avô. Eu cheguei pro meu avô e disse assim: vô, compra um relógio pra mim. Ele chegou pra mim e disse assim: Carlinhos, eu não vou lhe dar um relógio. Você vai vender aquelas siriguelas que estão ali na árvore e você vai conseguir o dinheiro pra você ir. Eu lembro que, como fosse ontem, que era R$15 o relógio. Lá num camelôzinho que tinha no Campo Maior. E naquele dia eu comecei a entender que não era o valor financeiro que estava em jogo, era o valor de aprendizado, o valor de maturidade que uma decisão dessa traz. Porque ele tinha R$15 para me dar para um relógio, mas ele preferiu me ensinar. Ele preferiu que eu criasse um valor, sabe, para eu poder ter aquilo dali. Ele não percebeu, mas ele criou um valor em mim e criou um valor para o relógio, né?
E por incrível que pareça, naquele momento que eu consegui vender siriguela, a gente vendia siriguela, era o saco, ó, era aquele lato de óleo soia que tinha antigamente, assim, né? Eu vendia as cajadas desse jeito. Cajada, né? Era o dinheiro que eu tinha. Era 50 centavos o litro e 25 centavos meio litro, né? E isso eu sei que eu comecei a vender. Comecei a vender a siriguela, e a nossa casa lá em Campo Maior era a única casa que tinha pé de siriguela naquele tempo. E aí, quando eu comecei a vender, eu fui destravando outras coisas em mim. Eu fui destravando habilidade de comunicação, eu fui destravando habilidade de venda, perder vergonha, né? Porque não é todo mundo que tem vergonha, tem gente que tem vergonha de vender, seja o que for. Eu fui destravando a habilidade de negociação. Eu fui cuidando um pouco da minha imagem, porque quem quer ir comprar a siriguela de uma pessoa que não tá com a cara limpa, entendeu? Porque se a pessoa tá com a cara suja, a pessoa já acha que o produto é sujo, né? A siriguela é suja. E aquilo dali me trouxe um aprendizado muito grande. E quando eu fui comprar o relógio, eu senti o peso que era você comprar algo que você gosta com o seu esforço. Porque um relógio no pulso de alguém, ele não é só um acessório ali que te dá hora, sabe, cara? Ele é um acessório que ele vai contar junto contigo a coisa mais valiosa que tu tem na tua vida, que é o teu tempo. Não tem mais nada valioso na vida da gente do que o tempo, porque se a gente não tiver tempo, a gente não vive a nossa família, a gente não vive o nosso trabalho, a gente não realiza nossos objetivos. O Ismael tá quantos anos na agência, Ismael? 8? Já tá 8. 8. O Ismael não recupera mais esses 8 anos na vida dele, sabe? O que ele tem que puxar pra cá foi o que ele aprendeu, o tempo de bagagem, o tempo que ele teve com a família dele. E o relógio, ele meio que... Ele conta isso, né? E por incrível que pareça, eu senti no meu coração de querer, tipo assim, cara, aquele relógio, ele foi uma assinatura de disciplina, de constância na minha vida, sabe? E quando eu recebi aquilo dali, Thiago, eu pensei assim, quando eu comprei aquilo dali, eu pensei assim, cara, vai chegar um momento que eu vou poder retribuir isso pra outras pessoas, né? De eu poder, sei lá, se um momento eu dar um presente de um relógio pra uma pessoa, porque quando você dá um presente de um relógio pra uma pessoa, você não percebe, mas você tá criando ali uma relação com ela muito forte, de confiança, sabe? De parceria. Porque o tempo passa, meu amigo, mas se você cuidar dele, ele continua com você o resto da vida, né? Eu ainda hoje tenho um relógio que era do meu avô e eu não me desfaço desse relógio por nada. E quando eu vi esse relógio de novo ali, eu pensei assim, cara, vai chegar uma hora que eu vou poder comprar esse relógio de novo pra mim. Só que eu já podia comprar esse relógio, eu tô falando de uma semana atrás. Eu já podia comprar esse relógio, mas algo pra mim disse assim, não vou comprar não. Eu não vou comprar porque eu acho que eu já pude me dar esse presente. Vai chegar uma hora que eu vou ganhar ele de presente. E quando eu ganhar esse relógio de presente, ele vai vir com um peso tão grande pra mim, porque ele vai ter um valor sentimental, porque não é mais só o valor do dinheiro, porque o valor do dinheiro a gente tem, mas é o valor que ele vai trazer, né? E por incrível que pareça hoje, cara, eu mandei uma mensagem pro Marco, porque eu quis encomendar com ele para eu dar de presente esse relógio para 4 amigos que eu tava querendo presentear, né? E por incrível que pareça, ele chegou para mim e falou assim, com essas palavras, meu amigo, acabei de deixar um presente para você lá no seu apartamento. E eu imaginava assim, é a pulseira que eu tinha fechado com ele e tudo mais, não. Ele trouxe para mim o mesmo relógio, o Casio 91F, né? Acho que é 91F, eu não sei bem se é isso. E eu fiquei pensando assim, cara, eu falei pro Marco, tu não tem noção da importância que tu tá trazendo esse relógio pra mim, porque tu tá me conectando de novo com um cara lá de trás que quis buscar os mesmos comportamentos, o mesmo estímulo para eu poder chegar. Mas quando a gente é abençoado de uma maneira assim, quando a gente traz essa bênção pra gente, eu sou muito do tipo de pessoa que eu não gosto de gerar sombra, eu gosto de transbordar também com quem está comigo. E por incrível que pareça, a mensagem que eu tinha mandado para ele, que ele me respondeu já, me dando de presente esse relógio, era para eu poder presentear vocês 4 com esse relógio também. Entendeu? Inclusive, acho que tá bem ali. Errando, traz mim, por favor. E eu queria presentear vocês com esse relógio,
Porque um relógio, ele é como se fosse um início de uma jornada, de uma relação que você vai ter com a pessoa, né? E é um relógio simples, mas é um relógio que tem uma importância muito, muito grande para todo mundo. Eu queria presentear vocês 4, porque quem não está aqui perdeu, entendeu? Mentira. Tá aqui passa lá pro Flávio, pro Noel. Esse relógio, inclusive eu vou pegar o meu, que tá bem do lado, que o meu também tem um valor para mim. É muito parecido, é igual, entendeu? Ele diz assim, cara... Cara, e eu queria presentear vocês, porque Meu avô, assim. Meu pai. é um clássico. Ano passado, falaram pro Thiago pra comprar um clássico. Ele tem até uma cartinha aqui, eu não sei nem se eu posso ler isso aqui, ó. Ele botou assim, ó: para o empreendedor, o tempo não é apenas uma métrica, mas é um capital mais valioso. Quem tava falando do tempo, né? Que este relógio acompanhe a sua visão, estratégia e marque o exato momento de cada um das suas grandes decisões e conquistas. Pô, massa, né, cara? E por incrível que pareça, né, você vê como transborda, né? Como reflete. A intenção não era eu ganhar o relógio, era eu passar pra vocês. Aí acabou que ele pegou e disse assim, não, cara, um pra ti aqui. Então acaba que eu tô compartilhando com vocês aqui esse momento. E que vocês criem esse ponto aqui como um ponto de compromisso, de disciplina, de foco, sabe? De buscar essas habilidades, porque um relógio, ele marca exatamente isso. Cara, o relógio, ele não erra. Ele não erra. Se ele estiver certinho, ele não atrasa. Se ele estiver certinho, ele te dá as informações corretas, da maneira correta. A prova d'água. Sabe? É a prova d'água. Esse aí, meu amigo, tu pode ir pra guerra com ele. Prova de guerra. Entendeu? Então, enfim, cara. Olha, cara. Tu perguntou pra mim, né? Hã? Por isso que tu perguntou pra mim, né? Por isso que eu perguntei. Eu perguntei pra ti e pro Thiago. O Thiago tem ele. O Thiago é Não, adorei, porque há muito tempo eu queria esse preto aqui. Sabe? Eu tenho já o outro, né? Eu tenho esse e o outro. Caraca, que massa. Marcão, deixa eu agradecer aqui pro Marcão. Marcão, obrigado, viu? Obrigado pelo presente, cara. Pode ter certeza que esse relógio aqui, ele tem uma importância muito grande na minha caminhada, na minha jornada. E valeu, cara. Obrigado, viu? Verdade. Eu já dei um de presente pro Lucas, né, Lucas? Desde quando o Lucas... Não, acho que já... Não, na hora que o Lucas posta um story, eu já vejo logo se ele tá usando o relógio. Porque a gente sabe se ele gostou, né? É isso aí. Liderar é construir uma vitória coletiva. Muitas vezes, quando você está liderando equipes, pensando em como você vai fazer com que cada um, de forma individual, extraia o seu melhor, entregue o seu melhor, muitas vezes é sobre isso. É sobre gerar conexão. É sobre trazer também a pessoa antes do profissional. Até porque a gente não vai conseguir ser um bom profissional se antes nós não conseguimos ser bons seres humanos. Aqui na JCA, a gente provoca o crescimento pessoal para que o profissional seja apenas uma consequência. Você que acompanha nosso canal, acompanhe nossas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo em 2026 que vai somar muito com a tua carreira e com o teu desenvolvimento, seja ele pessoal, seja ele profissional. Segue a gente, vamos!